nos preparando para que a gente possa ter uma boa noite de estudos, que possamos nos unir fraternalmente, primeiro de tudo, se unir fraternalmente, para que a espiritualidade superior possa nos alcançar, possa inspirar a cada um de nós, porque todos, né, vão colaborar, todos vão falar o que pensam, as dúvidas, enfim. Somos todos nós juntos, uma corrente. E assim vamos nos aquietando. Isso é muito, muito bom, se aquietar, para poder ouvir a voz dos amigos dentro de nós, ouvir. Eles estão nos inspirando, estão ao nosso lado, estão conosco. E vamos, então, nos colocar à disposição, da espiritualidade superior, para que, através de nós, a gente possa, então, ter uma boa noite de estudos. 8h, Jorge? Podemos começar? Está faltando 1 minuto. Quem está com o relógio aí? Podemos, Maura, tá bom para começar já. Falta 1 minuto, mas a gravação já iniciou, tá? Tá bom. Então, vamos. Quem gostaria de fazer a prece? Antes de começar, eu só queria lembrar a todos, as gravações vão estar disponíveis até quinta-feira da aula inaugural e da aula anterior e dessa aula também, tá bem? Eu só preciso recompactar os arquivos, que eles ficam um pouco grandes para serem transmitidos via WhatsApp. Eles vão ser compactados e daí eu envio para vocês. Deixo disponível no grupo, tá bem? Obrigada, Jorge. Obrigado a vocês. Quem gostaria, então? Guete, você faz, querida? Faço, querida. Vamos agradecer este momento que estamos todos juntos, um momento maravilhoso, né? Porque é aqui que a gente, além de matar a saudade, a gente consegue, nessa conexão, trocar, né? Os fluidos benéficos um com o outro, porque todos estamos num um único objetivo, que é o de estudar, aprender, melhorar para evoluir. Por isso, tudo é que te agradecemos, ó Pai, essa nossa reunião grandiosa. Convidamos e agradecemos os irmãos da espiritualidade que toda semana estão conosco, nos intuindo e trazendo aqueles também que precisam deste momento de estudo e de ajuda. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer para vocês que eu achei muito bom que o mesmo tema, Deus, fosse comentado pela Guete, hoje, por mim, e eu acho também bom que seja pela Helenir na próxima aula. São 3 opções, são 3 jeitinhos de falar do assunto. Então, isso é ótimo para nós. Além dos participantes colaborando com as suas informações, com as pesquisas que fizeram.
Então, eu acho que esse jeito tá bom. É uma sugestão que eu faço, né, para Helenir. E vamos, então, iniciar o nosso encontro para responder a duas perguntas que a Helenir fez a semana passada. Vocês lembram? A primeira pergunta é: se algum dia nós chegaremos a entender a essência de Deus? Quem é que vai dizer para nós? Algum dia nós vamos entender? Posso falar? Quem é? Marta. Marta, vamos lá. Ô, Guete, você sabe quando elas levantam a mãozinha, bem? Hã? Tá com o microfone fechado. Abri. Isso. Ô, Maura, eu vejo o nome, aí eu te falo. A mãozinha, olha, e a Helenir pôs que ela não estava conseguindo entrar. Ela conseguiu, Jorge? A Helenir estava com um problema aí para entrar. Eu estou no celular, Maura, do celular ainda não. Ela não está conseguindo entrar, Helenir. Bom, então nós vamos fazer, a perguntar mesmo, né? Quem é que está fazendo? Isso, né? pode perguntar ou eu falo. Agora é a Marta que quer falar. A Marta. Marta, então vamos lá, querida? Vamos lá, Marta. Repete a pergunta, querida. Se algum dia nós chegaremos a entender a essência de Deus. Olha, no meu entendimento, a essência de Deus é o amor. Esta essência, ela está dentro de cada um de nós. Ainda que muito rudimentar, né, nós entendemos essa essência, mas que ela precisa ser trabalhada em nós através das nossas reencarnações, porque todos nós somos espíritos que nos encontramos num mundo de expiações e provas, né? Estamos caminhando, né, Maura? Subindo os degrauzinhos aos poucos. E hoje, graças, né, ao estudo da doutrina, né, eu tenho essa certeza que Deus nos criou espíritos para evoluir. E é através desta evolução que um dia nós chegaremos a entender a essência de Deus. Muito bem, Marta. É isso mesmo. Quem mais gostaria de falar sobre isso? Posso falar? É a Beth. Abre o microfone, Guete. Quem é agora? A Beth. Só para complementar, que a Marta colocou, mas no capítulo 2, né, que foi indicado na aula de cultura da gente, do item da natureza divina, tem uma parte que é assim, que a Marta não traz, né? Então, do seguinte. Ô, Beth, não está dando para escutar, está confuso o som. O som. Eu aumentei aqui, melhorou? Um pouquinho. Eu aumentei meu microfone aqui. Melhorou agora? Melhorou. Tá. Então, é que eu estou ensinando no 2 da Gênesis, que tem uma parte que resume o que a Marta nos trouxe. Deu para entender? Eu vou ler, então. Para compreender Deus, ainda necessário sentido não se adquire, senão pela completa depuração do espírito. Então, fala a evolução do espírito através das nossas encarnações. Tá com eco o microfone. Não dá para entender. Não dá para entender, Beth. Você fala, bem.
Desculpe interferir, mas nós estamos com 42 pessoas já, tá bem? Então, muito possivelmente, vamos ter dificuldade de acesso a 3 microfones abertos. Então, quando uma fala, eu vou ter que desligar todos os demais, tá bem? Certo. Então, Maura e Guedes, eu vou desligar os microfones, tá bem? Quando a gente estiver falando. Será que agora dá para entender? Eu acho que sim. Agora dá para entender? Bem Dá. melhor. Melhor. Então, é o seguinte, é o que eu disse, essa frase está no capítulo 2 da Gênesis, eu acho que ela resume, né, o que a Marta nos trouxe. Então, ele diz, para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Beth? É isso? Beth? Sim? Isso mesmo. Você leu a resposta, o comentário, né, da pergunta 8, né? Foi isso? Beth? Vou lá aqui. Da natureza divina. Isso mesmo. Então, quem mais quer comentar? Que fez a pesquisa no livro, na Gênese, capítulo 2, da natureza divina. Está lá a respostinha para nós. Alguém mais quer comentar? Madalena deseja comentar. Pois não. Eu acho que mais que entender, mais que entendimento, é sentimento. Porque eu acho que a gente precisa aprender a sentir mais do que entender, porque Deus é presença, é sentimento, é entrega. Quando a gente entrega, a gente sente nesse sentimento, a gente entende. Eu penso assim. Exatamente. Vocês lembram que na aula passada, quando se estava falando das provas da existência de Deus, alguém disse que a gente não precisa mais de provas. Um dia, talvez a gente, né, conseguiria, a gente precisaria das provas lá atrás. Mas e hoje? Nós precisamos de provas? Nós já temos prova suficiente, mas não prova de falar, Deus existe por isso, por aquilo. Nós temos a prova através do amor que nós percebemos do Criador por nós, pela criatura. Certo? O que a gente faz quando a gente olha a Mãe Natureza? O que ela faz por nós? O que ela nos dá? O que é isso? É amor. Nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, Deus nos enviando nos momentos difíceis da nossa vida, é amor, é prova, ele existe. Nós não estamos sozinhos. Nós temos claríssima percepção que nós não estamos sozinhos, que existe uma presença maior em nossas vidas. Então, realmente, nós não precisamos de provas, né? Nós já sentimos. E o Alírio vai falar isso para nós. É um livro que eu aconselho para vocês lerem. É A Presença Amorosa de Deus em Nossas Vidas, do Alírio. Então, ele faz colocações interessantes para nós. Por exemplo, ele nos diz da harmonia que existe no universo. É verdade. Pode isso ser criado por acaso? Não, olha a harmonia que existe lá no céu, nos astros, a harmonia das plantas com todo o seu ciclo de crescimento, as nossas vidas.
Então, nós sentimos isso, exatamente como alguém já falou hoje. Nós sentimos a presença de Deus. Então, não precisamos nos preocupar com provas? Não. Então, nós entendemos, o Alírio nos diz isso, que nós passamos por fases. Primeiro, a gente quer entender Deus, né? A gente quer entender. É a curiosidade nossa. Então, a gente quer entender Deus. Depois, numa segunda fase, a gente sente Deus, que é o que nós estamos vivenciando atualmente. Nós estamos sentindo, ele nos mostra a sua presença a todo momento, em tudo que nós presenciamos, na natureza e em nossas vidas, nas nossas famílias, no mundo em que nós vivemos, com todas as pessoas com quem nós convivemos. E nós temos uma terceira fase, que nós estamos engatinhando, que é a vivência, né? A vivência desse amor, dessa presença. Porque, como bem falou-se, Deus é amor. Então, de início, nós queremos usar a nossa inteligência. Vamos usar a inteligência. Depois, a gente entende que tem que ir no coração. E se nós temos o entendimento e nós temos o coração já tocados, o que a gente quer fazer para ficar bem pertinho de Deus? A gente quer viver. A gente quer viver o que a gente aprendeu. E o que a gente aprendeu? Qual o ensinamento maior que nós aprendemos? É o amor. Então, é isso. Entendimento, coração, sentimento e depois a vivência, que é a fase mais difícil, que a gente tem mesmo que estar preparado. E nós nos preparamos para isso. Nós nos preparamos. Então, vamos nos entregar, né? Nós estamos com tudo. Estamos seguindo as fases, vamos nos esforçar bastante. Ficou claro, então, para nós? Maura, Oi. a Regina Costa, ela escreveu aí que ela pesquisou no Cosme. Será que ela não gostaria de ler um pedacinho? Isso. Ela escreveu. Regina, você pode ler que você pesquisou no Cosme. Regina. Ela está sem áudio e sem vídeo. Depois só põe a página aí, só põe a página no visor, para aí todos pesquisam em casa. Faz favor. A página do livro que você pesquisou. (72 a 73). Ótimo. Nós vamos ler, então. Obrigada. Então, alguém mais quer comentar essa primeira pergunta? Ficou bem entendido? Ô, Maura. Oi. É o conhecer e amar, né? O conhecer e amar, né? Porque para a gente poder entender melhor, né? Exatamente. Conhecer e amar. É isso aí. Se alguém quisesse colocação, vai se colocando. Vai se colocando, que isso é muito importante para nós. O que a Regina leu no Cosme tá na obra A Gênese. É o pedacinho que ela diz que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo,
ainda nos falta um sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração. É o sentir Deus mesmo. E a moral, né? É a vivência. Então, eu vou passar para vocês a opinião do Alírio, nesse livro que eu citei. Ele nos diz assim: o ser humano somente conseguirá sondar a natureza íntima de Deus quando se desmaterializar completamente e se tornar um espírito crístico, como Jesus, capaz de, pela perfeição alcançada, perfeição relativa, vê-lo e compreender. Então, nós estamos a caminho. No nível evolutivo em que estamos, podemos, por dedução, concluir aquilo que Deus não poderia deixar de ser. E, a partir daí, chegar a uma ideia dos seus atributos. Então, por isso que a gente estuda os atributos. A gente sabe exatamente o que ele é, o que ele não pode deixar de ser, para ser Deus. Por isso que nós vimos os atributos, não é isso? Pelos atributos, a gente tem uma ideia de como é Deus, mas como é Deus não materialmente, né? Não fisicamente, que é isso que o homem gosta de fazer, né? E aí a gente vai para a segunda perguntinha, né? Vamos lá? Quem gostaria de fazer a segunda pergunta? Nós nos assemelhamos à imagem de Deus? Como? Nós nos assemelhamos à imagem de Deus? Sim ou não? Maura, são as qualidades de Deus, né? Os atributos dele que ele passou para nós, né? Quando ele nos criou, os atributos que ele passou, né? A misericórdia, né? Assim, a santidade, o desejo de fazer o bem. Então, são esses atributos que nos assemelham a ele, né? Exatamente. E que a gente tenta alcançar, né, Edna? E, inclusive, diz que eu estava vendo numa palestra outro dia que a gente não deve se auto-atribuir valor na gente. A gente tem que valorizar a imagem de Deus em nós, não se atribuir alto valor, porque é justamente a presença dele em nós que nos faz gente, que nos faz pessoas capazes de melhorar. Exatamente. Isso é a visão mais espiritualizada, não é? Mas a maioria das pessoas no mundo é espiritualizada? O que vocês acham? Né? Nós também estamos, né? Nós também estamos caminhando ainda, né? Mas é que nós estamos ainda na teoria, né? Bem mais na teoria. Precisamos avançar. Na teoria, né? Precisamos avançar mais nas outras, né? Nas outras fases, nas outras etapas desse desenvolvimento. Mas tá bom, né? Já iniciamos o processo. E porque a maioria das pessoas faz o quê? Em vez de ir para a parte moral, né? Para a parte espiritual, como a Edna falou, a gente a semelhança é conseguir, né, chegar nos atributos, pelo menos do que nos toca, né? Chegar nos atributos. Mas o que a maioria das pessoas faz? Como é que ela analisa Deus? Como é que ela... em que ela se acha, assim, com que ela se compara? O que ela faz? Em vez de ir por esse caminho moral, espiritual, o que ela faz? Elizabeth deseja falar. Quem falou?
que a gente faz? Uma hora. Ah, Vim. Não é bem respondendo a sua pergunta, mas quando você começou a falar, eu lembro sempre de uma frase do André Luiz, que ele diz que nós nos preocupamos muito em materializar o espírito, isso, exato. não espiritualizar a matéria. Então, é uma coisa que eu sempre lembro. Isso, Beth, é isso aí. Então, o que a gente faz de Deus? Tenta materializá-lo, né? Ah, isso. E quem, Beth, que exemplo você daria? Como que a gente tenta materializar? Eu não sei, o que me ocorre às vezes é na forma como muitos veem, né? Como aquela coisa como o Deus a nossa semelhança, né? Isso. A imagem de Deus como a nossa semelhança, né? Como que É. vem já até todo mundo, assim, acho que teve a iniciação religiosa, a maioria de nós, né, dentro do catolicismo, daquele Deus de barbas, né, aquele Deus austero, aquele Deus que pune, né? Então, muito fica nisso, né? E a gente não pensa nessa que nós estamos junto com ele, que ele está em toda parte, sempre nos auxiliando, né? E aí tem na Gênese também, né? Se um membro se movimenta, né? Assim, ele fala que o Espírito sente, se uma criatura pensa, Deus sente, né? Então, o nosso pensamento é que está sempre envolvido com Deus, né? É isso que nós temos que pensar, né? E a gente sempre procura materializar para poder entender, porque a gente ainda precisa muito da imagem, né, para esse entendimento, porque o nosso espírito ainda está aí no caminho, né? Mas precisa evoluir muito para esse entendimento maior. Né? Isso. Precisamos caminhar ainda bastante, né, Beth? Sim. Mas essa é a esperança, né? Esse é o consolo. Eu acho que é isso que nos move, que nos faz chegar aqui para estudar, né? Isso. Então, a maioria das pessoas, ainda hoje, a gente fala assim, não, é antigamente. A gente fala antigamente, mas ainda hoje nós vemos muitas pessoas materializando Deus na figura do quê? Hã? Qual é a imagem que nos mostravam? Né? Se falou na aula passada. Não era um velhinho, não, de barba? Hã? Sentado num trono? Inacessível, como diz a Gênesis aqui, inacessível a todos lá no trono. Hã? Ou quando não acata um dos seus atributos, que é a bondade, né? O amor, o que faz? Um Deus vingativo, um Deus colérico, um Deus que faz tudo de mal. Então, essa é a visão materializada de Deus, que a gente já teve um dia e que era normal se ter lá nos primórdios, né? Mas que agora supomos que nós já caminhamos, já andamos um bom pedaço. Então, agora a nossa visão ela tem que ser reformulada. Né? Reformulada, até chegarmos lá, né? No final, aonde podemos chegar. Então, é isso, é materializar Deus. Não, nós não podemos. Ele não é a criatura. O que ele é? O Criador. Criador é diferente da criatura. O Criador é único, não é? Ele é único. Nós vimos todos os atributos dele. Ele é único. E nós, as criaturas? Nós somos as criações de Deus. Cada um no seu pontinho evolutivo, cada um com as suas aquisições boas, porque nós temos tudo guardado aqui,
Nosso papel é botar para fora. Será que a gente tem oportunidade de botar isso para fora? Será que o amor de Deus propicia que essas sementinhas boas que Ele plantou aqui no nosso coração possam germinar? Quem vai me responder essa pergunta? Temos oportunidade ou não? Sim, temos, né, Maura? Muita, né? E estamos a caminho, né? E o mais importante, né? Que sabemos que esta semente está dentro de nós e que depende de cada um de nós de cuidar dela e fazer com que ela floresça, né? Com que ela nasce e dê bons frutos. E é isso que o nosso Pai espera de nós. Exatamente, né? Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Quem mais gostaria de falar sobre essa pergunta aqui? E essa pergunta também, ela está respondida no item 21 do capítulo 2, Deus, da Gênesis, né? Na página 59. Quem gostaria de falar mais alguma coisa, um outro aspecto sobre isso, que lembrou? Ó, eu vou ler um trechinho aqui da Gênese para vocês, às vezes dá para comentar alguma coisa. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem compreender o Deus infinito, senão com enorme dificuldade, pois que eles mesmos são restritos e limitados. Portanto, eles o consideram restrito e limitado como eles próprios. A representação que dele fazem é de um ente circunscrito e fazem dele uma imagem à sua própria semelhança. Como eles não têm, né, outros argumentos, estão muito ligados à matéria, eles então também concebem um Deus restrito e limitado. Então, estão respondidas as duas perguntas da Helenir? A nossa mestra Helenir, que hoje não está conosco, né? Para poder completar, às vezes, essas considerações, ela teria alguma coisa para dizer para nós. Mas, né, não é possível. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas questões que o Alírio colocou no livro dele. Uma é sobre a harmonia, que a gente já falou, né, que está dentro das provas da existência de desarmonia. É só olhar para o nosso lado e nós vamos patentear isso. Então, aí, a gente pensa assim, mas é muito ridículo a gente imaginar, né, que a formação primária das coisas é feita ao acaso. Como o acaso? O acaso é inteligente? O acaso pensa? Ele elabora combinações, desígnios? Então está fora, não está fora? Então, a gente vai para uma outra colocação. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em mostrar os nossos sentimentos? Se Deus é amor, se Ele colocou todas as sementinhas boas aqui dentro, particularmente a do amor, por
que nós temos tanta dificuldade em demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto, e não precisa dizer para os estranhos, não, né? Dentro de casa, às vezes, com a família. Gostaria que vocês me respondessem essa pergunta. Por que essa dificuldade? A Madalena deseja falar. Antes, eu acho que a gente tem dificuldade de falar do sentimento, porque dentro da própria família foi já criado um hábito de, principalmente o homem não pode demonstrar o sentimento porque é sinal de fraqueza, né? E vai acumulando tudo isso dentro da pessoa, e quando ela quer, ela já não consegue falar. Outras vezes porque a gente se preocupa muito com o que vão achar da gente por sentir determinado sentimento. O que vão pensar de mim se eu falar que eu estou sentindo? Então, a gente muito preocupado com a opinião do outro, acaba se resguardando, se isolando e vai sufocando isso, né? E a gente pensa que está no mundo moderno, mas em questão de sentimento, a gente não está tão moderno, não, né? Eu creio que a gente está muito atrasado, porque falar de sentimento é difícil, porque o sentimento é para sentir, não para falar, mas pode se expressar de várias formas. Mas esse receio do que o outro vai pensar, ou a educação que a gente teve de não demonstrar, nem se sente amor, nem se sente dor, acabou que nos aprisionando um pouco. Olha, muito bem respondida, querida. É isso mesmo, né? É a educação que a gente teve e o receio de se mostrar, né? Do que as pessoas vão dizer. O Ricardo também deseja falar. Quem? O Ricardo Lucilano. Ricardo. Pois não, Ricardo. Então, só colocando o nome no que a Madalena falou, que eu concordo plenamente, é que, apesar de nós estarmos a caminho de desenvolver e termos dentro de nós as sementes, e talvez em alguns até já um pouco de sentimento, vamos dizer assim, das virtudes cristãs, amor, caridade, bondade, benevolência, mais que isso dentro de nós, infelizmente, ainda nós temos dois vícios, que é o orgulho e a vaidade. São eles que nos impedem de expressar e de exercer o amor, às vezes até mesmo dentro da família ou com nossos amigos, né? Porque a partir do momento que eu tenho vergonha de demonstrar o meu sentimento positivo por alguém, isso, ou o medo de que o que ele vai pensar, isso é por causa do meu orgulho e da minha vaidade. Porque se eu tivesse isso já bem abafado dentro de mim, eu não pensaria que isso é um problema meu, né? Assim, como alguém já disse, eu não vou lembrar o nome aqui de quem, o problema de quem ama é assim, o meu dever é amar. Se o outro não me ama, isso não é problema meu, né? Então, assim, eu tenho que pensar que eu tenho que amar e exercer isso. O outro, como vai ver isso, seria já um problema dele. Isso, exatamente, né? Então, vocês veem que as coisas boas que nós temos, elas sempre têm, vamos dizer assim, dois inimigos, né, Ricardo? Que seria o orgulho, né? E a vaidade, né? Nos impedindo. E vocês veem, a gente tem que lutar para a gente conseguir as virtudes, para a gente conseguir exercer esse amor que o Pai demonstra por nós e que Jesus, né, Jesus nos mostra, a gente esbarra ainda nos vícios morais que a gente tem, né? Nas antiqualidades, né? Nas antivirtudes. Então, nós temos que ser guerreiros. Nós temos que ser perseverantes para chegar exatamente na vivência.
é um campo de batalha, né? Nós estamos num campo de batalha. Mas, como a gente sempre repete, a nossa doutrina, ela é de esperança, consolação. E nós sabemos que nós estamos lutando, que nós estamos caminhando e que nós vamos chegar no nosso destino. Então, isso nos leva a ficar firmes e nos unir e usar de todos os recursos que a gente tem para poder avançar. Juntos, né? De mãos dadas. Alguém mais gostaria de comentar? Então, nós gostaríamos de falar também sobre os itens 5 a 7 da Gênesis, no capítulo 2. 5 a 7. E o Kardec, nesses itens, ele demonstra a ação da providência divina por meio das leis que regem o mundo físico e o mundo moral. E convida-nos a raciocinar para entendermos o porquê da impossibilidade do universo sem Deus. Né? Então, vocês veem que a ação amorosa de Deus a gente percebe tanto no mundo físico como no mundo moral. O mundo físico a gente já viu algumas coisinhas. E o mundo moral? Quem me dá um exemplo de como as leis divinas regem o nosso mundo moral? Como é que a gente percebe isso? As leis divinas regendo o nosso mundo moral. Aonde a gente vai cair, hein? Uma coisa bem assim comum, que a gente fala muito dentro do Espiritismo. Onde seria? Querem que eu leia mais um trechinho para entender? É fundamental que cada um de nós humilde o próprio orgulho. Olha o termo que ele usa. É o Alírio agora comentando Kardec. Humilde, que cada um humilde o próprio orgulho, reconhecendo a própria fragilidade e ausência de autossuficiência, de modo a crermos em Deus, para poder senti-lo no coração, buscando realizar esforços para nos aproximarmos dele. Somente assim sentiremos a sua presença amorosa em nossas vidas. Então, veja bem, olha aqui, no mundo moral, como é que a gente sente essa presença, esse caminhar das leis divinas? Como sentimos na nossa vida moral o amor de Deus? Maura, quando a gente faz as coisas corretamente, né? Faz as coisas certas, procura fazer o bem, aí a gente vai sentindo a presença de Deus, não é isso? Se é isso que eu entendi. Exatamente. Como, Porque, né? Como que a gente faz? Como é que a gente percebe isso, né? porque a gente sente uma paz, uma tranquilidade, quando a gente percebe quando a gente está agindo corretamente pela paz interior que a gente sente, né? E quando a gente age ao contrário, a gente sente a irritação que a gente percebe que a gente não está agindo corretamente, porque a gente fica irritado, percebe-se que não está agindo corretamente, é isso?
Exatamente. Porque, E qual é a Mauro, parte... Ah, não, só porque eu não li a Gênesis, né? A gente falou o livro dos Espíritos, né? Então, agora você está falando sobre a Gênesis, então precisava, quando for o próximo estudo, falar onde a gente tem que ler. isso, porque é Foi sempre... colocado o capítulo 2, colocou lá o capítulo 2. Todinho, né? Capítulo 2 Capítulo da 2. Gênesis. E a próxima aula Isso, também? colocou na tarefa. A próxima aula também? Aí você vai Viu, pôr a Edna? próxima aula. Oi, bem. Viu, Edna? Porque a Gênese, no capítulo 2, né, ela vai desenvolver o livro dos Espíritos também, o capítulo, entendeu? Eu não li a Gênesis, então eu preciso ler a O Gênesis. capítulo, às vezes a gente cita algumas perguntas, mas é o capítulo todo, capítulo 2, é Deus. A mesma coisa que o livro dos Espíritos. Certo? Entendi. Aí vai explicando mais coisas, vai abrindo mais. Certo? E a próxima aula vai colocar, então, as páginas tudo. Então, a gente precisaria ver com a Helenir o que ela vai continuar, né? E ela estaria aqui hoje justamente para falar sobre isso para nós, se ela iria continuar falando, as perguntas, talvez, que ela gostaria que a gente preparasse para a próxima aula. Vamos ver se até o fim ela entra, né? Se não, é colocado, né, Guedes? Se não, se coloca depois no grupo. Ela acabou de postar, pediu desculpa que ela não conseguiu entrar. Então, mas vai ser comunicado. Mas o capítulo 2, se ela continuar a não passar para o próximo capítulo, que eu acho que não vai, né, Guedes? Isso. Né? Então, eu acho que ela vai preservar a mesma tarefa. Isso. Melhor. Assim eu vou ler. É o livro dos Espíritos e a Gênese, capítulo 2. Maura. Oi. A Marisa quer falar, ela levantou a mão. Isso, vamos lá. Oi, boa noite, Guete, boa noite, Maura. Boa noite, querida. Boa noite. Eu estava prestando atenção na leitura que a Maura fez, eu li também, eu também fui me reportar a Gênesis, e aí quando ela falou em ausência da autossuficiência, não seria também a gente crer? Porque muitas vezes a gente quer ser autossuficiente, falar, eu vou fazer, vai dar certo, eu quero que seja assim. Então, essa ausência da autossuficiência é nos entregarmos a Deus, né? É saber que Deus também está o tempo todo conosco, como ele fala ali na Gênesis, através do fluido universal, ele vê os nossos pensamentos, ele nos acompanha, então a gente também precisa ter essa parcela, assim, de entrega, né? De nos entregarmos para que a gente consiga receber uma resposta dele também. Seria isso? Isso aí, né? E aí a gente volta. Para que ter medo, né? Para que ter medo? Nós estamos tão envolvidos, tão amparados, né? Agora, e a gente vai cair na antivirtude, que é o orgulho. Que a gente... ó, um recadinho da Helenir. A Helenir vai continuar com o mesmo tempo na próxima aula. Viu, gente? O Jorge colocou o recadinho da Helenir aí. Vamos continuar no mesmo tema, tá? Ô, gente, pegando também a palavrinha aí da Marisa, porque a gente se acha autossuficiente, que não precisa de ninguém. Qual é o vilão por trás disso? Se eu me julgo autossuficiente, eu sozinha, eu faço tudo, eu posso tudo. Aonde a gente vai cair? Posso falar? Pode. Eu acredito que seja o fruto do nosso orgulho mesmo, que o grande vilão da nossa existência e de toda a humanidade é o orgulho mesmo. Então, essa ausência de autossuficiência
está relacionado ao combate do nosso orgulho, e a gente pode fazer isso através do autoconhecimento, a gente procurando se entender, procurando se conhecer, para que a gente possa trabalhar essas questões dentro da gente. Exatamente. Né? A gente precisa... Maura. Oi. É a Beth. Eu acho que além do orgulho, também o egoísmo, né? Sim. O nosso egoísmo, né? Eu acho que a autossuficiência também está muito ligada ao egoísmo. Porque assim, nós achamos que nós conseguimos resolver, que a gente não precisa de nenhuma ajuda, não precisa de se reportar a nada que não seja, né, ali da matéria. Então, eu acho que é a questão do egoísmo mesmo. São os dois vilões, então, né? Sim. Aonde que a gente vê isso muito? Em que livro? Assim, o Evangelho, né? O Evangelho, né? Todas as lições. O livro dos Espíritos fala isso sempre, mas assim, é base muito, né? Nas leis morais e tudo isso, né? Que nós temos aprendido ao longo aí do nosso aprendizado, né? Que são as nossas grandes dificuldades, né? Vencer o orgulho e o egoísmo e desenvolver as virtudes, né? Exatamente, Beth. Então, eu gostaria de concluir os comentários do Alírio sobre a questão 9, né, do livro dos Espíritos. Tudo que existe no universo se origina da inteligência suprema Deus, tudo que existe. Com base nesse raciocínio, nós concluímos que nós estamos envolvidos por Deus. Se estamos nele aconchegados, aqui ele vai falar, né? Eu já tinha falado para vocês. Haveria espaço para o medo? Agora, saber que Deus existe é uma coisa. Sentirmos isso de todo o nosso entendimento e coração é outra bem diferente. Vocês concordam isso? Saber que Deus existe é uma coisa. Sentirmos isso de todo o nosso entendimento e coração é outra bem diferente. A nossa inteligência está satisfeita em sabermos que Deus existe, nós não precisamos ficar atrás de provas, de nada, nós sabemos que Ele existe. Tudo bem. Mas e agora? Sentir esse amor que Jesus passou para nós, né, amando de Deus, sentir isso no nosso coração e viver é bem diferente. Quem gostaria de comentar isso? Eu acho que no cotidiano, que eu acho que são as nossas vivências mesmo, é que a gente percebe essa perguntinha, né? Porque quando as situações nos aparecem, né, as dificuldades, a gente muitas vezes se desespera, se aflige, né? Fica assim numa situação bem desesperadora, muitas vezes, justamente por a gente ainda não sentir, vamos dizer assim, porque o conhecimento dos atributos de Deus nós já sabemos todos, e os livros estão aí disponíveis para a gente pesquisar Sim. e olhar. Porém, o sentir é que nos faz ficar aflitos, o não sentir, aliás, né, que nos faz ficar aflitos, desesperados, porque se a gente se apegasse a pelo menos um atributo, que é que Deus é justo e misericordioso, eu acho que já seria toda a solução dos nossos problemas, creio eu, assim, né? Porque a gente saberia que nada estaria fora do lugar, a gente, né, teria essa certeza, e a gente também entenderia que a misericórdia dele acolhia as nossas dificuldades e no próximo instante já me daria uma outra oportunidade de fazer diferente, de aprender, de se renovar. Então, eu acho que o fato da gente não sentir
todos esses atributos, né, que qualificam Deus, né, que nos trazem o que é Deus, e como ele está disponível para a gente, é que faz com que a gente ainda se aflija, que a gente sofra, que a gente se ache injustiçado em muitas situações. Então, eu acho que a partir do momento que a gente trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque são os venenos que entorpecem o espírito, né? Creio eu, assim, o orgulho e o egoísmo, porque eles nos impedem, de fato, de aceitar que eu não sou autossuficiente, que ali do outro lado está a ponte que me liga a Deus, que é o meu próximo, que eu posso ser tolerante, que eu posso aprender com a dificuldade do outro e muitas outras coisas, né? Então, eu acho que a gente ainda não sente muito pouco. Às vezes também eu falo por mim, assim, quando eu estou numa situação, aí eu falo, não, Deus é isso, isso e isso, então vamos recobrar a consciência, mas de primeiro momento a gente age, né, no rompante de falta de lucidez da situação, mas felizmente a gente consegue depois se recolher e repensar, fala, não, se eu sou filho de Deus, justo, misericordioso, bom, perfeito, que tudo sabe, tudo pode, então eu tenho que ficar sossegado que uma solução vai aparecer. Então, eu acho que é isso, na minha opinião, na minha vivência. O Ricardo deseja falar também. Na verdade, assim, eu tinha até tirado a mão, porque eu acho que ela havia, assim, meio que falado o que eu iria falar. Mas eu acho que a maior dificuldade para todos nós em vivenciar Deus, em sentir Deus dentro de nós, é porque para isso a gente precisa evoluir. E para a gente evoluir, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E essa é uma barreira muito grande para a gente ainda, né? Assim, provocar essas mudanças, sair da nossa zona de conforto. Eu acho que isso é uma coisa que impede que a gente sinta e vivencie realmente Deus. É só isso. A Marisa também estava querendo falar, não sei agora. Oi, era isso mesmo. Essa questão de você conseguir se entregar, conseguir pensar na hora, se colocar no problema e conseguir entregar e conseguir ter essa conexão com Deus. Então, eu acho que é por onde a Alessandra falou lá no começo, da gente ter esse autoconhecimento, perceber que a gente tem essa ansiedade, que às vezes não deixa com que a gente resolva, e entregar, e crer, e saber que Deus está ali o tempo todo perto da gente, né? Como que eu disse que eu li na Gênesis, que ele fala que se a gente está envolvido pelo fluido vital, Deus está percebendo tudo isso. Então, é mais essa coisa que eu acho que realmente a gente ainda não está evoluído e não conseguir se entregar. Exatamente. Eu não vou precisar nem fechar, né, a aula, porque vocês três fecharam para mim, tá vendo como vocês são importantes, são úteis para os nossos encontros? Vocês já estão fechando a aula. Eu agradeço, viu? E fico muito contente. Acredito que a Guete e a Helenir também, né, estão muito contentes com a participação de vocês, que vocês estão realmente dentro do assunto. Isso nos deixa muito felizes. Obrigado a todos, agradecendo a espiritualidade do nosso encontro. E gostaríamos, então, que alguém fizesse a prece de encerramento. A aula, então, os recadinhos vão ser dados, né, Guete? Vai colocar lá no grupo. Isso. Na tarefa, continuar Gênesis, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, né? Quem quer consultar, como o Cosme, né? Ou outros livros, né? E eu, antes de encerrar com a prece, eu queria mesmo, a Maura já disse, olha, parabenizar a todos, porque hoje foi uma aula muito, muito linda.
não é aula, um estudo muito lindo, não só lindo, gostoso, enriquecedor, aonde um fechou o outro, um pensamento fechou o outro. Foi muito, muito bom. E é isso, né, gente? Na redação do Momento Espírita, uma citação da Gênese, eu vou encerrar com isso, para que pensemos nisso, né? Olhemos as estrelas e as desejamos conquistar, né? De forma material, nos avanços científicos, só dessa forma. De forma espiritual, como nós vamos conquistá-las? Fazendo luz, desde agora, na intimidade de nós mesmos, porque, semelhança dele, somos luz. Que Deus nos ajude, nos proteja e nos dê toda essa luz durante a semana. Que assim seja. Muito obrigada, queridos. Obrigada, Maura. Obrigada a todos. Obrigada a Boa todos. noite, amigos. Luz Boa para noite todos a nós. todos, queridos. Tchau, tchau. Boa noite. Se sintam todos abraçados, todos abraçados. Boa noite.